É verdade que as coisas nunca foram fáceis, mas de uma forma geral, até que o seu dia a dia estava equilibrado. Seu trabalho, sua família, seus amigos, seus compromissos, tudo dentro de um padrão considerado normal. De repente, não se sabe de onde, surge a crise econômica e numa guinada só, você é jogado no centro de um furacão. Seus rendimentos caem e você já não consegue cumprir os seus compromissos financeiros com a pontualidade esperada. Pior que isso, aquela estabilidade que você achava que tinha no seu emprego desapareceu. Numa situação dessas, sabe o que você quer? Sair da crise. Existe luz no fim do túnel? Existe. Quer dizer, o que precisa acontecer? O governo precisa conseguir fazer o ajuste das contas dele, que ele está tentando fazer, está fazendo um esforço para isso. Eu acho que ele pode até fazer um esforço maior, mas ele vai conseguir fazer isso com o passar do tempo até o ano que vem. E ele precisa, o país precisa conseguir aumentar suas exportações. Parece que está indo nesse caminho, porque o câmbio está num patamar bom para exportações, e se ele se mantiver nesse patamar, no ano que vem as exportações vão se recuperar mais do que já estão este ano aqui. Então a luz do fim do túnel existe, mas é para daqui uns 2 anos aproximadamente. Saídas para a crise e outros assuntos ligados à situação econômica serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Jacques Greenberg Costa é empresário, coach e palestrante. Trabalha com os temas de empreendedorismo, vendas, liderança, atendimento e fidelização de clientes. Especialista em coaching de vendas, tem vivência prática no mundo corporativo por mais de 2 décadas. Jacques Greenberg Costa publicou diversos artigos sobre o assunto em vários veículos de comunicação. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos o palestrante coach Jacques Greenberg, que vai falar um pouquinho sobre o momento econômico, o momento financeiro, o mercado, as empresas, como está essa situação que o país vem atravessando. Jacques, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Jacques, você com vasta experiência na área, creio que você já passou por situações, já enfrentou situações de mercado em euforia, em baixa, em expectativa, como vai ser, melhora, não melhora. Como é que está o momento atual para as empresas, para o governo, para o comércio, para todo esse relacionamento? Olha, o momento está crítico. Tá? Existe, sim, uma certa dificuldade, uma crise política que afeta e faz com que os consumidores acabam segurando cada vez mais o dinheiro. E não por falta de dinheiro, mas por receio do que possa vir a acontecer. Perder um emprego. Que ele já conhece alguém, fala, olha, o meu parente perdeu o emprego, o meu amigo que trabalhava aqui na mesa ao lado já perdeu. O que será que vai acontecer comigo? Exatamente. E nós brasileiros temos o costume de sofrer por antecipação, ter medo de algo que ainda não aconteceu. E isso acaba gerando a crise econômica. Os consumidores seguram o dinheiro, têm intenção de comprar, somos consumidores, mas pelo medo acaba retraindo. E quando retrai, as lojas não vendem, gerando uma situação muito complicada. Agora, apesar da situação complicada, tem vendedores ganhando dinheiro, tem empresários ganhando dinheiro e tem comércio ganhando dinheiro, de todos os segmentos. O que precisamos é mudar a forma de oferecer para os clientes o que vendíamos. Principalmente no momento de crise, né? Principalmente no momento de crise. Você tem que dar asas à criatividade, bolar soluções alternativas. É o momento de inovar. Tá? Quem quer fazer a diferença tem que fazer diferente. Você não pode ser igual. Então só se destaca quem faz a diferença, quem faz diferente. Isso quer dizer o quê? Os clientes, quando eles compram um produto, um carro, por exemplo, eles podem, em qualquer concessionária, comprar o mesmo carro com um valor muito próximo. A margem de desconto é pequena. Então, por que o cliente escolhe a concessionária A ou a concessionária B? Pela experiência de compra. Como que ele foi recebido, qual que foi a experiência que ele teve dentro da concessionária. E esse é um diferencial que, dependente da marca ou de uma rede, de uma franquia, você pode implantar dentro da sua empresa esses diferenciais. Mesmo porque o produto que você vende é muito parecido. Hoje, e o preço praticamente igual. Não, o preço
produtos com diferenciais cada vez menos nítidos, um mundo globalizado, onde que pela internet eu posso comprar praticamente tudo. Faz cotação de tudo. Cotação. O cliente já sabe o preço quando vai ter sua loja, sabe se você tem estoque, quanto custa e provavelmente ele já sabe qual é a sua margem para dar desconto e condições de pagamento. Então, se ele foi até a sua loja, o vendedor passa 30 minutos explicando todos os diferenciais. No final, no fechamento da venda, o cliente fala: olha, eu quero ir para casa pensar. Ele gastou tempo, dinheiro para ir até a sua loja, 30 minutos recebendo informações para ir para casa pensar. Então, alguma coisa não funcionou. Alguma coisa não funcionou. E foi no atendimento. Porque o produto ele já sabia quanto custava, ele tinha dinheiro, porque hoje ninguém tem tempo para perder. Então ninguém sai de casa para passear numa loja e ficar escutando informações de vendedores. A grande maioria já sai sabendo o que quer comprar. Já sai sabendo o que quer comprar. E o vendedor que souber aproveitar, fazer a diferença, além de vender o que o cliente quer comprar, ele consegue agregar novos produtos para suprir. O cliente ele tem um problema. O problema pode ser uma dificuldade real ou uma realização de um sonho. Mas é um problema. O que o vendedor precisa é resolver o problema do cliente. E que muitas vezes, pelas dificuldades, por falta de dinheiro do vendedor, primeiro, ele acha que o cliente não tem dinheiro porque ele não tem. Segundo... Ele já se transporta, né? Ele já se transporta. Esse cara não vai comprar. Segundo, o vendedor, ele quer resolver o problema dele, quer cumprir a meta do final do mês. Ele não percebe que a falta de dinheiro dele e a meta do final do mês são consequências de resolver o problema dos seus clientes. De vender. De vender. Um dos grandes vendedores que eu conheço, ele sempre diz: a venda começa na primeira compra do meu cliente. Porque eu quero fidelizá-lo. Então, a partir do momento que ele fez a primeira compra comigo, ele vai ter que comprar o resto da vida. Então, ali começa a venda. Eu tenho que manter uma comunicação sem que eu queira vender. E isso poucos vendedores hoje conseguem fazer. Mas isso não é uma prática comum aqui, né, Jacques? A gente vê muito poucas, e até grandes empresas multinacionais que oferecem esse serviço lá fora, que dão esse treinamento lá fora, parece que quando vem para cá não acredita muito no funcionamento. Não acredita porque no Brasil é muito oba-oba, né? E as empresas, elas acabam pecando. Eu acho que os vendedores, eles abusam, porque tem um vendedor que é vendedor e tem um que está vendedor, que não conseguiu o emprego na sua área, então vira vendedor. É um bico, né? É um bico, tá? Pelo menos ganha um dinheirinho ali, ele sobrevive. E as empresas o contratam. Então o erro não é dos profissionais que estão vendedores. O erro é das empresas que, pela pressa de contratar e falta de planejamento nas contratações, contratam sem preparo quem precisa, necessário. sem preparo. Eu li agora, recentemente, eu não sei se foi no site, eu achei muito interessante que ser vendedor é como procurar um emprego novo todo dia. Todo dia. O vendedor, ele é um empreendedor da sua carreira. O bom de vendedor é que ele não precisa pedir um vale e não precisa pedir aumento. A maioria dos vendedores são comissionados. Eles podem fazer o aumento que eles quiserem. Eles precisam administrar a sua empresa, a sua carreira como vendedor para crescer da mesma forma como uma empresa cresce. Eles precisam se qualificar, estudar e eles precisam aprender que nada é imediatista, nada é imediato. Então eles precisam investir 6 meses, 8 meses dentro da empresa para conhecer, se adaptar, para daí começar a ter um resultado que ele espera, que a empresa espera. Você não monta uma empresa e já tem resultado em 2, 3 meses. Lógico, tem um período de amadurecimento. Nos Estados Unidos, o plano de negócio de uma nova empresa, eles planejam para 20 anos. No Brasil, ele quer em 2 anos. E é por isso que, segundo o Sebrae, 50% das empresas que abrem fecham em até 2 anos. É um índice muito alto, não é? É muito alto. Entendeu? Isso, porque, em vez de regra, a pessoa abre, é um sonho, então você presume, é um sonho que veio junto com um planejamento, que veio junto com uma pesquisa, aí você fala, poxa, mas 50%, 60% fecha no primeiro ano? Então, será que todo mundo errou? Eu acho que, de uma certa forma, sim. Porque as pessoas, elas abrem a empresa despreparados.
Por exemplo, com a crise, eu fui mandado embora, eu recebi a minha rescisão, tenho uma reserva, tenho um dinheirinho. Ao invés de procurar emprego por causa da crise, vou montar minha própria empresa. Ou às vezes não quer mais ser empregado. Ou não quer mais ser empregado. Se não ser mais empregado, vai... E daí ele tem duas opções. Abrir um negócio próprio ou abrir uma franquia. Se ele for para a franquia, ele tem o apoio da franqueadora. Daí o grande erro das franquias é que se eu gosto de comer chocolate, eu monto uma franquia de chocolate. Se eu gosto de sapatos, eu monto uma franquia de sapatos. E isso é bem diferente. Não é porque eu gosto. Eu prefiro abrir algo que me dê um retorno e que se adapte à minha realidade, como que eu quero trabalhar. Você já fez uma sondagem de mercado, viu que... Um planejamento. A chance de dar certo é maior. E depois eu monto. E o que eu gosto, com retorno, eu vou e compro. Então precisamos avaliar muito. O Sebrae dá um apoio muito grande para quem quer empreender e é pouco procurado. As pessoas acham que abrir empresa, aluga o ponto, pinta, coloca o estoque e começa a vender. Não, um erro que eu acho muito comum, eu não sou expert no assunto, sou leigo, mas a gente gosta de se informar. Às vezes você conversando com pessoas que receberam indenização, e acho que isso também serve, depois eu queria até o seu conselho para o nosso telespectador, que pode estar numa situação dessa. Ele rescindiu o contrato de trabalho, está com um dinheirinho ali na mão, resolveu investir no negócio próprio. Quando a pessoa começa a fazer a conta e passa para você, ela chega num ponto e fala, bom, eu tenho tanto, eu vou gastar tanto. E é uma pergunta que eu sempre faço, eu falo, mas e os 6 primeiros meses que não vai dar lucro, você vai tirar o dinheiro de onde? Não, mas a empresa vai estar funcionando. Eu falei, sim, mas e quem te falou que você vai ter lucro já para se manter nesses 6 primeiros meses? É o famoso capital de giro, né? É uma reserva para você conseguir manter a empresa com aluguel, com a folha de pagamento, reposição de estoque. Porque acontece muito, o estoque, o comerciante ele precisa comprar à vista para conseguir uma margem para revender. Desconto, um lucro. E ele vende a prazo. Então, o que ele recebe, ele não consegue repor o estoque. Não tem. E no início, poucos clientes conhecem, tem um período de amadurecimento do seu negócio, onde que nos primeiros meses, e muitas vezes não são só 6 meses, pode chegar a 1 ano, que você precisa injetar dinheiro para chegar no ponto de equilíbrio. E esse capital de giro não é só para a empresa. Precisamos lembrar da nossa vida pessoal. Você vai tirar o teu sustento de algum lugar. Você vai tirar seu sustento. Então eu preciso ter uma reserva para manter a empresa no início e para conseguir manter o meu padrão de vida, da minha família. Porque muitas vezes eu injeto 100% da minha reserva, não tenho condições de sustentar a minha empresa e nem a minha família. Daí começa a vender casa própria, começa a vender o carro. Exato. E não consegue porque tudo vira uma bola de neve. Entra no cheque especial. Que aí é um suicídio. Daí é um suicídio. Não, antecipa cartão de crédito, recebíveis, que é um absurdo. O lucro acaba indo junto. O lucro vai junto. Porque quem acaba não tendo um preparo, minha margem é 10%. Tá? Então eu tenho um produto de R$10. Se minha margem é 10%, R$1 de lucro. Sim. Daí eu penso o seguinte, eu vou dar então X% de desconto, 5%. Ele não percebe que o lucro dele diminui. É que isso vai sair da margem do lucro. Vai sair da margem de lucro. Então, o brasileiro é uma coisa engraçada, falando em desconto. O consumidor, ele reclama que 5% é um desconto baixo, é pouco. E a poupança dá menos de 0,5%. 5% é o que ele recebe por ano na poupança. Por ano na poupança. E quando você fala 5%, você vai comprar algo de R$10. Você tem 50 centavos de desconto, você reclama. Mas só isso de desconto? Então precisamos começar a trabalhar também em percentuais. E essa é a dica que eu deixo para quem quer empreender, quem está nessa situação, avaliando. Pesquise o segmento. Comprar o negócio já andando, as pessoas acham uma oportunidade. Não, o cara tem um boteco ali na esquina, está vendendo por um bom preço. Ninguém vende o que está dando certo por um bom preço. Lógico. Entendeu? Se está dando certo, ele vai vender ou pelo preço justo ou acima do preço justo. Mesmo porque ele sabe que dá lucro, né? Ele mais do que ninguém sabe que a coisa funciona. Então é sempre bom pedir consultoria nessa hora, o apoio, até para quem vai comprar franquia, pesquisar com quem já é franqueado da rede que você busca. Isso, inclusive, muitas pessoas comentam de franquia que são contratos que te prendem por um bom tempo. Geralmente 5 anos. 5 anos. Eu conversei com uma pessoa que tinha uma franquia e ele me falou, olha, é mais barato eu manter o que falta no contrato
tendo prejuízo como eu estou tendo do que rescindir o contrato. Mesmo a sua empresa com prejuízo, se você rescindir, a multa ela é devida. Agora, o que precisa ter ideia é que muitos acham que comprar uma franquia, a franqueadora irá trabalhar por você. Não é. A franqueadora irá te dar suporte. Mas se você não levantar da sua cadeira, da sua sala com ar-condicionado e fazer o seu negócio funcionar, você não terá sucesso também. Franquias também quebram, também fecham em 2, 5 anos, com índice menor do que empresas próprias. Mas também tem muitas franquias que acabam não tendo sucesso. Mas às vezes a pessoa pensa isso mesmo, olha, eu quero uma garantia porque essa marca todo mundo conhece, então eu só vou colocar o equipamento lá, coloco alguém para trabalhar e a coisa vai andar sozinha. E a gente sabe que não é por aí, né? Não, não é. É como tudo. Tem franqueados da mesma rede ganhando muito dinheiro e tem franqueados perdendo dinheiro. É como tem profissionais ganhando dinheiro no mesmo segmento, tem advogados que ganham muito dinheiro e tem advogados passando fome. O que eu digo é o que o advogado que está ganhando dinheiro está fazendo de diferente para esse que está passando dificuldades se espelhar. Só que a grande dificuldade é que eu prefiro me espelhar em quem está pior do que eu. Que assim eu me sinto valorizado, minha autoestima vai lá para cima. Então é mais fácil me espelhar em quem está pior. Ou às vezes jogar para a franquia, não, essa marca é famosa, não tem como dar errado, né? Grande erro. Essa marca é famosa. E eu mesmo consumo isso daí, então não tem como dar errado. Porque, na verdade, você está transferindo para a franquia uma boa parte da sua responsabilidade. Que você tem que se empenhar, tem que procurar melhorar. E não é assim que funciona. A franqueadora, ela tem suas responsabilidades. Mas a responsabilidade do negócio dar certo é do franqueado. O negócio é dele. Ele segue as regras da franqueadora, o suporte da franqueadora. Mas, se o negócio der errado, a responsabilidade é 100% do franqueado. E o que eu digo, quando ele adquiriu a franquia, a decisão foi dele. As redes de franquias, as mais conhecidas, elas tentam desvender para quem quer ser franqueado. Porque elas querem que a pessoa tenha certeza que, ao comprar, ela precisa trabalhar. E muitas vezes trabalhar muito mais do que quando era funcionário. Esse é um outro problema, que às vezes a pessoa pensa, não, agora eu tenho o meu negócio, eu vou trabalhar a hora que eu quero, eu vou fazer... Negativo. Você vai trabalhar, via de regra, muito mais do que quando você era funcionário. Esquece férias, esquece sábado, até porque as principais franquias em shopping você trabalha sábado, os melhores dias são sábado, domingo, feriado. Exato. Então, assim, você trabalha muito mais. Se o funcionário falta, você que vai lá trabalhar, porque você não tem margem, muitas vezes, para ter um gerente. E outra coisa, com uma franquia, muitas vezes você não consegue ter um padrão de vida que você tinha antes. Então, você precisa ter 2, 3 franquias para ter a renda que você tinha como funcionário. É um investimento alto, mas uma franquia só não irá resolver a sua vida. Você precisa se preparar com uma para abrir a segunda e depois a terceira. Então é um cuidado que o franqueado ele precisa ter um bom planejamento para conseguir ter esse time e uma reserva, o capital de giro pessoal para se manter nesse período. Jacques, para que o nosso telespectador, de repente ele saiu do mercado de trabalho, ele resolveu abrir um negócio próprio, se tivesse um roteiro para ele seguir, de repente ele está lá com uma rescisão de contrato, recebeu o fundo de garantia, levantou o fundo, etc. Ele é casado, tem filhos, tem compromisso com aluguel, com financiamento de casa, com escola, e tem esse dinheiro da rescisão. Um roteiro, você acha que ele deve aplicar um percentual? Qual a análise que ele tem fazendo? Quais os cuidados que ele tem que tomar para não também acabar perdendo essa indenização, que é praticamente tudo que ele conseguiu guardar, né? O passo a passo, na verdade, ele não existe, tá? Mas são alguns cuidados que ele precisa ter. O primeiro é não ser ansioso e não ter pressa. Tá, não é aquela, foi demitido hoje, amanhã eu tenho que abrir meu negócio. Empresa não é pastelaria. Você não chega e fala, eu quero um pastel para agora. Tá? É algo que precisa de um planejamento. E antes de pensar no planejamento, é importante ter o apoio da família. Então, se eu sou casado, tenho filhos, primeiro eu preciso ter o apoio da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais ou dos meus irmãos. Porque eu irei usar o dinheiro, que faz parte da família, para investir e arriscar no novo negócio. Segundo,
eu ficarei ausente para trabalhar dobrado, principalmente no início. E muitas vezes você vai precisar do apoio no trabalho da sua esposa e dos seus filhos, que eles vêm nos horários livres te ajudar na sua empresa. Então você precisa ter esse apoio. Depois que você tiver o apoio, você precisa começar a fase da pesquisa. Qual o negócio que você quer abrir? Que é aquilo lá que você falou, não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto, é o que eu me adapto à forma de trabalho. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar domingos e feriados, então eu não posso ter uma loja de shopping. Entendeu? O que eu posso ter? Uma empresa de serviços que eu trabalho de segunda a sexta-feira. Agora, quais serviços que eu consigo me adaptar? Eu consigo lidar bem com pessoas, gestão de pessoas, então eu monto uma empresa que eu preciso ter bastante funcionários, poucos funcionários. Qual a legislação para essa empresa? Muitos querem trabalhar com alimentação. Alimentação tem cuidados especiais. Um restaurante por quilo, você precisa ter uma nutricionista de plantão desde o momento que o restaurante abre para começar a cozinhar, até que ele fecha as portas quando acaba de servir a alimentação. Então são cuidados que muitas vezes a pessoa fala, eu sei cozinhar bem, eu e minha esposa, então eu abro o restaurante e começo a cozinhar. Daí chega um fiscal, cadê a nutricionista? Não tem. Cadê o piso que tem que ter tal coisa? A refrigeração tem que estar... Quer dizer, tudo isso a pessoa tem que prever muito antes de começar. Tem que prever muito antes. Tem que visitar estabelecimentos do segmento que você busca. Avaliar por que muitos fracassaram, porque alguns tiveram sucesso, o que eles fizeram para ter sucesso. Participar de palestras. A ABF, ela possui muitas palestras para o segmento de franquias, com dicas para quem busca uma franquia. É a Associação Brasileira do Franchise. Do franchise. Mas mesmo que eu não busque uma franquia, eu posso assistir às palestras para conseguir abrir a minha mente, para abrir meu negócio próprio. Pelo menos já é uma direção, é um caminho. Depois que eu pesquisei, é montar o plano de negócios. O plano de negócios é algo que não é fácil, porque lá você vai colocar tudo sobre a sua nova empresa. E geralmente o correto é uma previsão para os próximos 5 anos, mas que as pessoas acabam fazendo apenas de 2 anos. Onde que eu irei colocar qual que serão as ações de marketing, quanto que eu preciso de capital de giro, qual que será meu custo de aluguel, custo com funcionários, produtos, matéria-prima, como que eu irei captar clientes, qual que é o ticket médio que eu espero para o cliente, qual que é o valor que eu preciso vender de cada produto ou serviço. Quando você acabar o seu plano de negócios, você irá avaliar se o negócio é viável ou não. Porque muitas vezes você pode perceber que o que você quer montar, você vai levar prejuízo. Então você já precisa começar a pensar em uma outra opção e de novo todo o processo, fazer o plano de negócio, avaliar se der certo. É a história também do baseado em quê, né? Porque às vezes a gente vê com as pessoas que estão abrindo e falam, não, hoje eu vou faturar tanto, mas daqui 6 meses eu vou estar faturando 3x, 4x. Você fala, poxa, que legal, mas baseado em quê? Ah, não, porque vai melhorar, eu vou estar no mercado, isso daí... Quer dizer, a pessoa tem que ser otimista, mas ela tem que trabalhar também dentro de uma realidade de mercado, né? A autoconfiança, eu digo que ela é inimiga do empreendedorismo. Porque a partir do momento que eu quero empreender, eu tenho que jogar a minha autoconfiança, acreditar que eu sou melhor do que os outros, colocar lá embaixo. Eu prefiro pensar num cenário pessimista para conseguir usar todos os meus esforços e ter uma garantia do que pensar em um cenário positivo, otimista. E isso é um erro que muitos novos empreendedores acabam fazendo. Ele confia muito no potencial dele, porque ele achava que ele era o melhor funcionário da empresa que ele trabalhava. E daí é algo que eu sempre pergunto. Se você era o melhor, por que você foi dispensado e não outro? Não, porque eu ganhava muito, mas alguma análise, algum critério foi adotado. Porque se você ganhava muito e trazia um bom resultado, então nenhuma empresa dispensa um salário bom que traz o dobro de renda para a empresa. Sem dúvida. Então, é baseado em quê? Eu não estou falando que esse profissional ele seja ruim, mas ele precisa melhorar. Eu trabalhei muito tempo em empresas, fui no mercado, me desliguei em setembro de 2013 de uma empresa nacional, uma rede nacional que foi inclusive franqueadora, para empreender, começar uma carreira nova com a minha empresa, onde que minha empresa é de consultoria e palestras. E você tem um período de amadurecimento. Eu não tenho, o produto sou eu, só que eu preciso ter
um funcionário, eu preciso ter um endereço, eu preciso ter toda uma estrutura com uma empresa, divulgação, para conseguir o meu crescimento. Eu demorei 1 ano para conseguir chegar na renda que eu tinha antes como empresário, no executivo de uma empresa. Então eu precisei de um plano de negócio, colocar em prática e o plano de negócio adaptar a cada situação. Entra uma crise, o empreendedor tem que saber adaptar, ser flexível para alterar seu plano de negócio para conseguir esses resultados. E mudar um pouco a cabeça também, né, Jacques? Porque, via de regra, a pessoa empregada, os executivos têm algumas exceções, têm participações maiores, societárias, mas o empregado ele fala, bom, eu vou fazer o meu trabalho, dia tal é depositado o meu salário, o meu fundo tem que estar depositado, e é certo, tem que estar mesmo, porque é a lei, fundo de garantia, férias. A partir do momento que você deixa de receber o cheque para assinar o cheque, a cabeça tem que mudar um pouquinho também, né? E assim, e sobe muito. Agora eu sou chefe. Então eu quero ficar atrás da minha cadeira, minha mesa bonita e eu mando. É o primeiro erro. Você é o que mais vai trabalhar, inclusive no balcão. Tem que estar Se precisar, tem lixo sujo, é você que vai pegar o lixo e vai trocar o cesto, colocar um lixo limpo para os seus clientes. Você tem que dar exemplo. Com a nova geração de profissionais, são profissionais jovens que eles não querem mais só o salário. Eles querem qualidade de vida e querem trazer novas ideias, contribuir para a empresa. Então, aquele profissional engessado que só se preocupa com o seu cheque no final do mês, ele está para acabar. Ou ele se adapta, ou ele será substituído por novos profissionais, pela nova geração, que inclusive estão assumindo cargos de liderança, porque eles são flexíveis. Participativos. Então, sabe, eles discutem as ordens. Hoje o chefe, ele não dá mais ordem. Ele troca experiência com a sua equipe. E compra a briga, faz junto, né? Faz junto, ele vai junto e muitas vezes ele dá uma ideia. A nova geração de profissionais, eles dizem, não concordo com a sua ideia, podemos pensar em uma segunda opção? Então, aquele lá que fala, legal, sua ideia, vamos colocar em prática, sai correndo o robozinho, vai lá, coloca em prática e dá errado. Entendeu? E os líderes não querem mais isso. Eles querem discussões. Vamos trabalhar em 4, 6 mãos. Esse é o novo conceito hoje da liderança. E um outro ponto que falta nas empresas, inclusive empresas novas, é a qualificação dos seus funcionários. É verdade. Isso a gente sente muito. O consumidor sente demais isso. Eu estive o ano passado nos Estados Unidos. Meus primos moram na Flórida e foi aniversário de uma prima. Fomos para um restaurante, 20 pessoas. O garçom anota o pedido de cada um. Mesmo tudo bonitinho, hoje informatizado, anota o prato, como que eu quero a carne bem passada, mal passada, a bebida. 20 pessoas na mesa. Eu falei, algum prato vai sair errado. Até porque eram muitos jovens, adolescentes, aquela bagunça. Eu falei, vai dar zebra. O garçom trouxe tudo certinho, sem perguntar de quem que era qual prato. Eu não aguentei, fui conversar com o garçom e falei, desculpa, no seu equipamento, você coloca a localização da cadeira? Ele fala, não, eu só registro os pratos. Eu não sei, para saber para qual prato é para qual cliente, eu memorizo. Eu falo, mas como você faz isso? Eu falei, é minha função, eu faço isso há 4 anos. E já passou por um processo de treinamento. Passei por um processo de treinamento. E outra coisa, a empresa dele tem treinamentos mensais. E não só treinamento para ser um bom garçom. Ele falou, eu tenho, uma vez por ano, um profissional para me ensinar gestão financeira. Então, o que eu preciso fazer para gastar menos do que eu ganho? Então, a empresa também está preocupada com a qualidade de vida dos seus funcionários. Tudo comprometimento, tudo. Né? Então, ele trabalha feliz. Ele faz aquilo lá há 4 anos. Ele não pode errar um prato de um cliente. Jacques, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer. E, por favor, eu queria que você fechasse aqui o take. Esse é seu livro, Pergunta... Isso. 84 perguntas que vendem. 84 perguntas que vendem. 2ª edição. E queria te deixar também aqui à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão para os nossos telespectadores, que é investir na sua
carreira profissional, trazer uma qualificação, estudar. E eu não digo investir dinheiro, mas investir tempo. Porque hoje, com os recursos que temos na internet, muitas informações são gratuitas. Investir na sua qualificação, na sua carreira profissional, é uma oportunidade para crescer ou é a única forma de passar essa crise com sucesso? Porque as pessoas, elas acabam se acomodando. Então, é o momento de mudança, o momento de mudar é agora. Então, investir em você é uma oportunidade ou é o momento de conseguir crescer enquanto os outros estão passando dificuldades? Fazer a diferença. Fazer a diferença fazendo diferente. Jacques, muito obrigado. Eu que agradeço. Te receber aqui. Muito obrigado pela participação. Você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.